Boa tarde, alunos do nono ano. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a nossa quarta semana, nessa quarta semana do REAMP, do PET 2, sobre o tema que nós iremos tratar. Nós vamos falar sobre a produção agropecuária versus segurança alimentar. E neste primeiro momento, eu gostaria de esclarecer que as inovações técnicas surgidas com a Revolução Industrial tiveram profundo impacto no campo, possibilitando o aumento da produtividade e provocando mudanças na organização do trabalho, no modo de produção e no sistema de propriedade. Como vocês podem observar nessa imagem, que eu coloquei aí para ilustrar esta evolução da produção agrícola, e esta outra imagem aqui também, essa segunda imagem. Então, à medida que eu for falando, eu gostaria que vocês prestassem atenção, fossem analisando essas imagens e dessa forma compreenderem melhor o que a gente vai tratar aqui, correto? Bom, o conjunto dessas mudanças que aconteceram no campo é denominado Revolução Agrícola. O uso das novas técnicas representou o aumento da produtividade, mas também provocou redução da mão de obra, propiciando o êxodo rural e o aumento da população urbana. Então vejam vocês, lembram que nas aulas anteriores nós comentamos como que as novas tecnologias, o uso de equipamentos, de máquinas cada vez mais modernos, tem feito, inclusive, desaparecer algumas profissões, surgirem outras, mas principalmente como tem aumentado o desemprego. E isso também chegou no campo. Por quê? Porque as máquinas, elas também chegaram no campo. Elas também estão substituindo a mão de obra humana lá no campo. Um exemplo bem clássico, Por exemplo, o vaqueiro. Até pouco tempo, embora ainda isso é comum, Sobretudo aqui na nossa região, o vaqueiro vai lá, tira o leite. Hoje tem equipamentos, tem as ordenheiras, por exemplo, as ordenheiras mecânicas, A ordenha mecânica é feita com máquinas. As pessoas que trabalhavam lá no roçado, usando a foice, a enxada, o arado à mão, como mostra aí na imagem, hoje isso aí quem é que faz? São máquinas modernas lá no campo. Então isso acabou provocando um outro fenômeno, o chamado êxodo rural, que é a mudança da população rural para a cidade. Então, o êxodo rural provocou o aumento da população urbana. Então, vejam bem, a agropecuária, hoje ela é responsável pela produção de bens para o abastecimento urbano e de matérias-primas para a indústria. A agropecuária, ela apresenta uma crescente importância na economia mundial. E nesse contexto, é importante a gente explicar como que isso vem acontecendo. Se a agropecuária é quem produz bens para abastecer a cidade, para produzir matéria-prima para a indústria, então é claro que isso gera uma quantidade de dinheiro, de divisas enormes. Então, hoje existem empresas, as chamadas empresas do agronegócio, que estão apropriando das terras produtivas. Então, empresas, sobretudo empresas dos países desenvolvidos, empresas dos países ricos,
estão se apropriando de terras, sobretudo nos países mais pobres, e essas empresas, elas atuam na produção agrícola. Só que essa produção, ela não é voltada, sobretudo, para o abastecimento, para a alimentação da população, não. Estas empresas, elas atuam com o objetivo, sobretudo, de gerar grandes lucros para elas com a exportação de produtos. Então, é importante, eu já estou falando isso, porque mais adiante nós vamos falar da questão da insegurança alimentar. E aí, já colocando para vocês essa questão aí, qual a relação que há dessa insegurança alimentar com a atuação das grandes empresas do agronegócio. Bom, aqui no Brasil, o Brasil é um exemplo de país que tem adotado, ou que as empresas do agronegócio atuam aqui no nosso país. Então, no Brasil, o Brasil é um país grande produtor agrícola, é um dos maiores produtores agrícolas do mundo. E o Brasil, ele é um exemplo onde essa prática, né, do agronegócio, da atuação dessas grandes empresas se faz presente. Então, a ação das multinacionais, na atualidade aqui no Brasil, está sobretudo numa região denominada Matopiba. O que é essa Matopiba? Olha aqui no mapa que eu estou colocando aqui na tela para vocês verem. A nova fronteira, a expansão da produção agrícola no Brasil. Então, os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Então, as iniciais, né, as siglas desses estados, formou aí Matopiba. Então, esta área é onde hoje a ação das multinacionais. E aqui nesses estados, né, esses estados na atualidade respondem por grande parte da produção brasileira de grãos e fibras. Então é nesta área, né, é interessante a gente lembrar que essa área, ela não apresentava uma tradição agrícola, mas a topografia plana, os solos profundos e o clima favorável ao cultivo de grãos e fibras possibilitaram o crescimento vertiginoso dessa atividade aí na região. E é interessante, gente, a gente analisar, né, que além dessa questão dessa atuação das multinacionais, cabe a gente falar agora sobre a nova Aliança para a Segurança Alimentar e Nutricional e como que a apropriação de terras, qual que é a relação que há com o que a gente chama de segurança alimentar. E eu vou trazer aqui para vocês, vou colocar aqui na tela um outro documento que é importante, né, vocês destacarem, vocês entenderem melhor. Eu vou colocar aqui para vocês. Observem aqui esse gráfico. Vejam só. Esse gráfico, crescimento comparativo entre produção mundial de alimentos e população mundial. Vocês podem observar, essa linha azul no gráfico está representando a produção de alimentos e a linha cinza, a população. E aqui esses dados mostram como que a população e a produção de alimentos cresceram da década de 1950 até o ano de 2000. E o que a gente percebe aí? A gente pode perceber que a produção de alimentos, ela foi superior, ela foi maior do que o aumento da população. E aí fica aquela pergunta, tá? Se a produção de alimentos foi superior ao crescimento da população, se há uma grande produção de alimentos, por que tanta gente passa fome no mundo, né? Por quê? Então é isso que eu vou falar um pouquinho aqui para vocês agora, tá?
De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, a segurança alimentar, ela está relacionada ao direito que todo cidadão deve ter ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso às outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares que promovam a saúde. Ou seja, em outras palavras, a segurança alimentar, gente, ela está relacionada ao direito. Isso é um direito nosso. Todo cidadão, toda pessoa tem direito a se alimentar bem, a, a, a consumir, a consumir os nutrientes que são essenciais para a sua boa saúde. E aí, alunos, eu gostaria de chamar a atenção de vocês no seguinte: o que vem acontecendo? Como as grandes empresas, que eu falei agora há pouco, elas têm voltado a produção, sobretudo, para a exportação, e essas grandes empresas, elas têm procurado aumentar cada vez mais os seus lucros. Por causa disso, né, isso aí tem trazido consequências muito negativas, né, muito prejudiciais para as populações, sobretudo dos países subdesenvolvidos. Por quê? Muitos pequenos agricultores tiveram que vender suas terras, porque as grandes empresas do agronegócio chegaram e foram abafando essas áreas, né, comprando essas áreas, e as pessoas tiveram que sair dali. Outras vezes, o preço dos alimentos ficam muito caros, então isso tem inviabilizado o consumo de muitos alimentos por parte dessa população mais carente, mais pobre. Então, esse processo de apropriação de terras pelo capital estrangeiro, ele está intimamente relacionado à insegurança alimentar no mundo, ou seja, à fome no mundo. E é claro que isso não é a causa original da fome. Porém, essa prática, né, dessa apropriação das terras pelo agronegócio, pelas grandes empresas do agronegócio, isso tem intensificado o problema da fome no mundo, principalmente nas regiões, nos países que convivem com problemas sociais, como a fome, a miséria. Então, essa insegurança alimentar, ela tem aumentado cada vez mais. Vejam vocês esse mapa aqui, ó. Esses mapas estão retratando as áreas, né? Esse primeiro mapa, ele mostra os vários tipos de fome. Nós temos o que a gente chama de fome crônica, fome aguda ou fome oculta. E a fome crônica, que é essa representada, então a gente pode observar que há tipos de fomes, né, diferentes nos locais, nos diferentes países do mundo. E a fome crônica é a mais cruel delas, né, de todas, porque ela leva à morte. Então, ela, sobretudo nos países aí do continente africano. E ela está relacionada a essa má nutrição ou subnutrição, essa carência em termos, né, de nutrientes e calorias, o que faz com que o organismo das pessoas não funcione direito, tá? Então, muitos levam até à morte. E aqui o segundo mapa, ele mostra sobre as políticas, né, que os governos, que as instituições internacionais, sobretudo a ONU, né, através da FAO, vem promovendo para combater a fome. Então, aí a gente pode perceber essas áreas coloridas de verde no mapa, retratam os países que atingiram a sua meta até 2016. Então, lugares onde as políticas e ações contra a fome foram efetivas e abaixo ou nenhuma incidência de desnutridos no local. É o caso aí do Brasil, que conseguiu combater, né, a fome, embora ainda há esse problema no nosso país.
As áreas coloridas de amarelo refere-se aos países onde as metas ainda não foram alcançadas e que o progresso dessa meta ainda é muito lento. Vocês podem observar que há um grande número desses países no mundo. E as áreas coloridas de vermelho, que é onde a fome ainda, onde governos não implantaram, não fizeram nada, né, para resolver esse problema. Então, gente, nós podemos perceber aí no mapa a região ao sul do mundo aí, né, onde estão concentrados os países mais pobres do mundo e que temos ainda esse grande problema da fome. E outra coisa que eu quero, assim, chamar a atenção de vocês e eu queria convidar, né, fazer um convite aí às mamães, aos papais, à família, né, de forma geral, que vocês assistam um documentário denominado Histórias da Fome no Brasil. Eu vou disponibilizar um link. Essa Histórias da Fome no Brasil, mais do que um documentário, ele é muito bom de assistir com a família, porque é um momento também para a gente perceber como que nós, muitas vezes, não valorizamos aquilo que temos, né? E daí a importância de quantos irmãos nossos morrem ou já morreram ou que passam necessidade. Então é um documentário muito interessante que vocês poderão assistir e resolver as atividades relacionadas a eles. Um abraço a vocês e que tenhamos qualquer dúvida, eu estou à disposição. Espero que tenha esclarecido melhor para vocês. Grande abraço, fiquem com Deus.